Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os princípios da análise gráfica, como que você pode utilizar isso aqui no seu dia a dia, então fica comigo aí até o final. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Então vamos lá, separei 4 princípios importantes aqui. E o primeiro, os preços descontam tudo. Falei isso no último vídeo, vou repetir aqui novamente, tá? O que os preços descontam? Os preços descontam todos os eventos, sejam eles políticos, econômicos, comportamentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todo evento que acontece fora do gráfico já está embutido no preço, ou seja, saiu uma notícia política de alguma intervenção ou de algum movimento político, elevação, por exemplo, de um imposto que tem em determinado setor da economia, já vai ser descontado no preço daquela companhia. Econômicos, saiu uma notícia econômica, por exemplo, desemprego, taxa de juros, aumento de produtividade, também já será incorporado no preço. E os comportamentais? Comportamentais são os movimentos que a gente tem de euforia, de pânico, de ganância, nós, todos os investidores, né? Então, quando a gente tem esses eventos, quando a gente tem esses movimentos, eles todos serão embutidos no preço. Por exemplo, o dia de hoje, a gente está vendo aqui, vamos pegar aqui a Vale, ó. Vale caindo 3,12% nesse momento, gráfico diário aqui, 3,12% de queda. Isso que está sendo precificado algum movimento de mercado, seja ele uma expectativa futura que não é tão boa quanto se imaginava, uma recessão no mundo e principalmente nos Estados Unidos, uma alta de juros, por exemplo, na China a gente pode ter, não sei se é o que está acontecendo agora, mas vou dar só um exemplo. Se a gente tiver um lockdown na China, a China vai parar de comprar, né, o nosso minério, o minério da Vale. Isso também está sendo embutido no preço, tá? E aí a gente tem os gatilhos comportamentais. Se tem muita gente vendendo, eu vou vender também, porque eu estou com medo, tenho um pânico e assim por diante, tá? Então os preços vão descontando tudo que acontece. Então, o nosso foco ele precisa ser interpretar as formações e o comportamento do preço, que são os padrões. Por exemplo, tá? Vamos fazer aqui ó, um exercício. Ó. Tendência de baixa aqui, a gente tem topo mais baixo que o topo anterior. Eu tenho aqui ó, fundo, triângulo ascendente, né? Triângulo de baixa, que se romper, o que pode acontecer aqui no gráfico diário? Se romper, ela pode repetir esse espaço aqui. Ó. Ela pode cair até aqui, está nesse ponto aqui dos 51 e 58 e possivelmente tem alguma região de preço aqui que foi briga aqui ó 51 e 58, pode vir até aqui embaixo, tá? Isso é um padrão. O segundo princípio aqui é o seguinte, os preços se movem em tendência. O que a gente precisa identificar? Sempre o início da tendência. Quando a gente consegue identificar aonde que está começando a tendência, por exemplo, o gráfico aqui de Vale ainda, o gráfico diário. A gente tem aqui ó, o início da tendência. Como é que eu sei que é o início da tendência? Eu tenho aqui ele fazendo ó, um fundo, aí ele vai e faz um topo, ele vem e faz um rompimento falso, que ele volta aqui para dentro, ó, essa velinha azul aqui ele volta para dentro. No dia seguinte ele já abre aqui em cima, e aí ele vem para romper esse ponto aqui, ó, que é uma resistência. Aqui, ó, tem uma resistência aqui, ele veio para romper essa resistência. E aqui ele faz um pivô de alta, ó. Olha só como ele inverte. Fundo. E aí a gente tem, a gente tem um topo aqui, né? E aí a gente tem um fundo aqui, e aí ele vem e faz o rompimento, iniciando o movimento de alta. Então aqui seria o nosso gatilho, aqui seria a nossa entrada, rompimento do topo anterior. Ele veio, fez fundo, topo, fundo, fraquejou, voltou. Ele tem que romper o topo anterior, que é esse topo aqui, ele rompeu. E agora a gente precisa que ele faça uma correção. Ele corrigiu. Quando ele vier para romper esse ponto aqui, é o nosso gatilho de entrada, tá? Então, eu identifiquei aqui no início da tendência, porque aí eu posso surfar todo esse movimento aqui, tá bom? 3. Terceiro princípio, qual que é ele? Tendências são formadas por etapas, por exemplo, da alta. A alta é formada pelo que primeiro? A acumulação. Então, a gente tem aqui. A acumulação. Acumulou, andou de lado bastante tempo, sem direção definida, fraquejou no rompimento, voltou à acumulação. Segundo ponto, alta. A gente começa a fazer um movimento de alta, tá? E o terceiro, euforia. O que é a euforia? É quando o mercado ele continua subindo
aqui, mais por comportamento do que por notícia, do que por impacto, tá? Mais por comportamento. Se, por exemplo, não comprei aqui, tô vendo todo mundo comprar, eu quero comprar aqui, aí chega alguém mais atrasado que quer comprar aqui e todo mundo vai comprando e vai subindo. Chega um determinado momento que vai acontecer o quê? O inverso. A gente vai encontrar o quê? Esse cenário aqui, ó, que é o de baixa distribuição. Ou seja, o mercado está sem interesse de comprador, tem vendedor vendendo, aparece um comprador aqui, outro ali, e ele começa a lateralizar. E aí a gente vem para o segundo momento aqui da baixa, que é quando o mercado resolve cair. Ele rompe esse fundo aqui, ele resolve cair. Aí a gente vem para a tendência de baixa, que é o que? Fundo, topo, e aí faz fundo de novo. A partir do momento que a gente encontra isso, a gente vai para o pânico, que é quando começa a cair mesmo desenfreadamente, até que ele vai encontrar um suporte, que ele vai encontrar ali o comprador esperando para fazer o quê? Que é o que pode estar acontecendo aqui? A acumulação. Faz a acumulação, novamente a gente vem para um movimento de alta, e aí a gente tem um movimento corretivo, e aí de novo a gente vai para onde? Para a euforia. Tá? Então esse é o terceiro princípio. E o quarto princípio é o volume. Vou colocar o volume aqui agora. Volume financeiro. Então, o quarto princípio chama-se volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisa haver uma correlação, tá bom? Volume e tendência. Não adianta eu ter um movimento de força, um movimento gráfico, né? Eu vejo aqui um movimento subindo, só que eu não tenho volume subindo, tá? Se eu tiver um movimento subindo no gráfico e o volume caindo, a gente está encontrando ali uma região de quê? De reversão de tendência, tá bom? Então, é muito importante que a gente consiga identificar esse volume financeiro, ele tem que estar subindo e o preço tem que estar acompanhando aqui no gráfico. Caso contrário, está divergente. Se tiver divergente, é um sinal para a gente ficar atento, porque o mercado pode ter encontrado aqui uma região de mudança de tendência, de reversão de tendência, tá bom? Então fica aí esses 4 princípios para recapitular. Os preços descontam tudo, os preços se movem em tendência, a tendência é formada por etapas e o quarto aqui é o volume segue a tendência. Se o volume está aumentando, a tendência estará aumentando. Perceba aqui, eu vou dar um exemplo, tá bom? Ó, andou de lado, olha o que aconteceu com o volume aqui, ó. Ficou praticamente de lado. O volume começou a subir aqui, aqui começou o preço a subir, o volume começou a subir, ó. Ele veio até aqui em cima, aí o volume começou a subir. Se a gente arrastar a setinha aqui, ó, a gente vai até aqui em cima. Então o volume subiu, o preço subiu. Combinado? E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.